Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Muito bem, esse é o episódio número 23 do nosso Catequizandis Rudibus, nosso projeto de catequese para iniciantes. E agora nós vamos responder a pergunta de número 42 do Catecismo Maior, Catecismo lá de São Pio X. Bom, só antes de responder de direto para a pergunta 42, recordar que nós estamos falando dos anjos, destas criaturas, desses seres que são espírito puro, foram criados por Deus, são inteligentes e são livres. A gente já falou que eles não têm corpo, que eles não são compostos de matéria, mas são somente espírito. Nós já falamos que são as criaturas mais nobres que Deus criou, que Deus fez. E também já falamos que, como eles são livres, nem todos permaneceram fiéis ao Criador, fiéis a Deus. Mas incorrendo aí no pecado de soberba, eles se rebelam e são expulsos da presença de Deus. E a gente também já aprendeu que esses anjos que se rebelaram contra Deus, que têm a mesma natureza dos outros anjos que obedecem a Deus, nós chamamos de demônios. E o líder dos demônios nós chamamos de Satanás ou de Lúcifer. É aquele que lidera a rebelião contra o Criador. E aprendemos também que eles podem sim nos fazer algum mal, mas a ação ordinária do demônio é a tentação. De modo extraordinário, os demônios podem provocar também algum tipo de mal físico em uma pessoa, uma enfermidade, uma doença ou outras coisas. Mas isso é um tipo de ação extraordinária. A ação ordinária do demônio é a tentação. Então vou evocar aqui uma alegoria para a gente fazer uma comparação para ver se fica fácil de entender do futebol. Nós vamos resumir muito aqui o que é o futebol, mas a gente tem o campo, a gente tem as traves, a gente tem a bola e nós temos os jogadores. E tem, obviamente, muitas regras. Mas, de modo geral, para fazer um ponto no futebol, os jogadores devem conduzir a bola sem utilizar as mãos até as traves que estão no campo do adversário, fazendo ela passar a linha da trave. Então aí a gente diz que foi gol. A bola pode tocar até outras partes do corpo, mas não pode ser tocada com as mãos. Somente um jogador em cada equipe, dentro de uma área determinada, pode tocar a bola com as mãos. Por que eu estou perdendo tempo explicando isso aqui? Parece que eu estou brincando, mas não é. Veja só. No jogo da vida, os demônios, obviamente, fazem parte da equipe adversária. São os adversários do Criador e do time do Criador. Quando eles fazem ponto? Eles fazem ponto quando, por meio das suas ações, conseguem conduzir o ser humano a um ato de rebeldia que nós chamamos tecnicamente de pecado. E, para ser mais específico, o pecado mortal, que é aquele que vai matar a vida da graça naquela pessoa, naquele ser humano. Obviamente também tem algumas regras, eles devem conduzir o ser humano a cometer o pecado, mas, igual no futebol, não pode pegar a bola lá com as mãos. Para o ponto valer e você perder a sua alma, você precisa estar consciente de que aquilo que você está fazendo é um mal, é um pecado, e escolher fazê-lo. Então essa é a atmosfera do jogo. Ele pode te conduzir, ele pode te influenciar, mas é você que tem que tomar a decisão de fazer, mesmo sabendo que aquilo lá é errado. Obviamente, as armas principais do demônio é a mentira, é a confusão. Então, quanto mais os demônios conseguem gerar um ambiente de confusão, um ambiente de desordem, um ambiente onde as coisas não são claras, mas escuras, onde não se enxerga, não se vê direito, onde a gente não consegue distinguir bem a verdade da mentira, tudo isso vai contribuir para gerar um cenário perfeito onde você acha que é impossível não fazer as coisas de outro modo. E mesmo sendo advertido pela igreja, pela fé, pelos mandamentos, pelas sagradas escrituras, pelo padre da sua paróquia, você fala, não, mas não dá para fazer de outro jeito, tem que ser assim.
E aí você fala, não, eu vou fazer. E aí comete o ato de rebelião contra Deus, o pecado, escolhe o pecado, escolhe a morte. Obviamente depois a gente vai entrar em detalhes sobre isso, porque tem pecado obviamente de malícia, tem pecado de fraqueza, são diferentes, mas agora a gente está falando da tentação. Isso aqui é para a gente saber o que é tentação. Isso aqui é só a preparação para poder responder a pergunta 42, que eu nem li ainda, mas a pergunta é curta. A pergunta 42 é: por que os demônios nos tentam? E a resposta que está lá no catecismo é: os demônios nos tentam pela inveja que eles têm de nós, o que faz com que eles desejem a nossa condenação eterna, e também por ódio a Deus, cuja imagem resplandece em nós. Então vamos entender aqui essa resposta. A resposta é curta, mas veja. Primeiro, eles têm ódio de Deus. Em nós, em cada ser humano, nós somos criados à imagem de Deus, à imagem do Criador. Então nós temos a imagem de Deus. Então se eles nos destroem, isso é uma ofensa direta ao Criador. Com a palavra imagem é difícil de fazer a comparação, mas nós fomos criados à imagem de Deus, é o que? A forma de Deus. Então se eles nos deformam, eles destroem a imagem de Deus que está em nós. E o que deforma a imagem de Deus em nós é o pecado. Na verdade, eu expliquei ao contrário, né? Porque a primeira parte da resposta fala que os demônios nos tentam pela inveja que eles têm de nós. E segundo, por ódio a Deus. Então, a inveja, o que é a inveja? É uma outra coisa que a gente vai explicar de modo mais detalhado lá na frente. Mas a inveja é nós ficarmos tristes, é ficarmos irritados, revoltados pelo bem de outra pessoa. Muitas vezes a gente confunde inveja com cobiça. Ou seja, você vê lá que o teu vizinho comprou um carro, você fala, nossa, eu queria tanto ter um carro. Isso aí é cobiça, você está cobiçando os bens do outro. Eu queria ter o carro do vizinho, né? A inveja é, o teu vizinho comprou um carro, ele conseguiu comprar o carro, e aí você fica triste, porque você fala, aquele maldito, por que aquele maldito tem um carro e eu não tenho? Aquele desgraçado. Ele é o quê? Ele é melhor do que eu? Então assim, o bem do outro, a alegria do outro provoca revolta em mim, provoca tristeza em mim, descontentamento em mim. Então a gente tem que lembrar que os demônios que se rebelaram contra Deus, esses anjos, né, que se rebelaram contra Deus, que são os demônios, eles foram expulsos da presença de Deus. Eles não viram, não contemplaram e nunca contemplarão a face de Deus, o que é prometido a nós, seres humanos, que fomos criados para participar da vida divina, para ver Deus face a face um dia no céu. O que é a razão da nossa esperança, a causa da nossa alegria, que é a vida futura com Deus, é uma tortura e um motivo de ódio para cada um dos demônios. Eles nos odeiam ainda mais porque nós veremos o Criador e eles não. Porque nós somos criados para estar com Deus e eles jamais estarão com Deus. Então, no exemplo que a gente deu da inveja lá do carro do vizinho, então o invejoso vai lá com um prego e arranha o carro novo que o vizinho comprou, só de raiva, porque ele tem um carro, né? O invejoso vai lá e fura o pneu do carro. Então, o diabo vem e faz o homem pecar para ele perder o céu, para ele perder a vida eterna. Então ele conduz aquela pessoa para destruição, destrói a imagem de Deus naquela pessoa, comete o pecado, perde o céu. É por isso que os demônios nos tentam. Então, só para a gente entender, é muito mais vantajoso para o demônio provocar uma pessoa para que ela peque do que provocar, por exemplo, um câncer na pessoa. Porque depois aquela malatia pode ser o motivo daquela pessoa se aproximar do Criador, se arrepender dos seus pecados, receber o perdão, ganhar o céu. Ou provocar, sei lá, um desastre natural, ou um incidente aéreo, alguma coisa assim, onde tem tempo que aquelas pessoas têm tempo para poder se arrepender dos seus pecados, para se converter. No meio de um desastre natural, aparecem pessoas que podem começar a ajudar os outros, então começar a crescer na virtude. E isso não é vantagem nenhuma para o demônio.
Obviamente que em uma situação de desordem geral, de bagunça geral, das mentiras, em certo cenário isso vai ajudar, porque também outras pessoas vão poder perder a fé, vendo que pessoas inocentes estão morrendo, vendo certas injustiças e pensar Deus não existe, e aí blasfemar contra Deus aí é um pecado também. Tô falando isso só para vocês verem que realmente é o jogo lá do adversário, as estratégias do adversário. O objetivo dele é perder as almas. Então vai usar muitas estratégias. E nesse jogo o inimigo é muito experiente. Por isso nós devemos estar sempre atentos. Bom, espero que você tenha entendido aí por que os demônios nos tentam. Nós vamos ficando por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!